Boa noite, muito boa noite, sejam bem-vindas à nossa live. E a live de número, acho que é de número 3, eu acho que é. Hoje eu vim toda arrojada, fiz uns copos, uns cachos, vim colorida, porque hoje a nossa convidada é de Salvador, Bahia. Olha quanta energia boa ela vai trazer hoje pra gente. Então hoje vai ser uma live muito animada, muito agitada. E hoje, gente, a gente vai falar de um tema que é um tema muito procurado. A gente quer evitar, porque todo mundo quer sucesso, a gente quer ter sucesso, a gente quer ter sucesso nos nossos trabalhos, a gente quer sucesso. E aí a gente precisa saber como evitar certos tipos de erros. E o principal erro que se tem na micropigmentação, além de muitos outros, de fios, enfim, de questões mais técnicas, é o designer. Eu falo que a micro e o designer, ó, estão ligadinhas. Um não vive sem o outro não vive sem o outro. É uma relação ali muito paralela. Sem um bom designer não tem uma boa técnica, e sem uma boa técnica também não tem um bom designer, então a gente anda junto, então o designer é muito importante. Então hoje a gente vai falar muito sobre isso, como evitar os erros mais comuns, o que a gente mais vê de erros na micropigmentação. E eu convidei uma pessoa que eu queria, assim, vou contar um pouquinho da historinha dela, para vocês se conectarem também, porque eu sei que tem muita gente que gosta de história, a gente gosta de se conectar com pessoas que são parecidas com a gente. Então, ela é uma pessoa, gente, que iniciou na micropigmentação porque estava um pouco cansada de trabalho CLTista, daqueles horários inflexíveis. Ela trabalhava no comércio, e quem trabalha em comércio sabe, a gente não tem horário para nada, a gente não tem horário para fazer as nossas coisas, nossas necessidades, um médico, trabalha de sábado, então é um horário muito cansativo. E ela estava cansada disso, e ela gostava muito de sobrancelhas, de estética, e aí ela resolveu mudar a vida dela. Ela falou: quero ser dona do meu próprio negócio e fazer algo que eu gosto. Daí ela se especializou, ela começou a fazer vários cursos na área de designer, ela é formada em estética e cosmetologia, ela fez várias especializações aí de designer, ela faz também epilação, mas ela é focada mesmo no designer. Então não tinha pessoa melhor para mim convidar para falar hoje comigo de um tema que é muito procurado do que a Nayara Cantuário, de Salvador, Bahia. Hoje essa roupinha é pra você. E eu vou convidá-la. Vamos procurar. Oi, Nayara! Oi, meninas! Ô, sotaquinho gostoso! Ontem, a hora que a gente tava falando pelo WhatsApp, eu falei assim: ai, que delícia esse sotaque. Queria estar lá na Bahia com essa energia boa que vocês têm. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Tá nervosa, amore? Tranquilo. Ai, que legal. Obrigada pelo convite, viu? Queria agradecer você pelo convite, de disponibilizar o seu tempo, a sua energia, os seus conhecimentos, compartilhar conosco. E eu queria agradecer. Eu que agradeço, né, pelo convite. Eu também olhando, vendo o jeito que você trabalha, eu logo aceitei, porque é uma pessoa que tem a mesma linha de pensamento, assim, que pensa muito próximo do que eu também penso dentro dessa área, né, de sobrancelha como todo e micropigmentação. Então, acho que a gente hoje tem um pouquinho, né, muitas coisas aí para passar para as pessoas que vão estar aqui com a gente. Justamente. Ô, Ná, e eu esqueci de falar também, você é micropigmentadora, né? O pessoal, eu falei todas as suas especificações, mas eu esqueci de falar, você também faz micropigmentação, você não atua diretamente. Isso eu trabalho com micropigmentação, né? O que eu mais faço hoje, na verdade, é design, mas eu também tenho um curso de micropigmentação e já fiz várias especializações em micropigmentação. E no momento eu também estou até fazendo uma mentoria voltada para micropigmentação.
Bom, então a gente vai falar dos principais erros que o pessoal comete. Vamos começar, Ana, por pontos, porque tem erro demais. Imagina. Vamos começar por pontos. Vamos começar ali do pontinho alto, do ponto inicial, depois tem o ponto alto e o ponto final. De ponto inicial, a gente vê bastante erros, né? Então vamos falar aí do ponto inicial. Eu, particularmente, o que eu vejo muito, o pessoal aqui, ó, engrossa demais aqui, aí aqui fica muito fininho, ou então faz ela reta, não tem essa angulação. Eles fazem os dois pontos aqui, mas o daqui não, então junta. Aí ela fica aquela sobrancelha muito assim, ó, retona. Eu vejo muito isso. Então eu quero que você me fala com a sua expertise o que a gente pode fazer para não cometer isso, mulher. É isso, né? É assim, a sobrancelha, porque essa questão assim de falar do design é algo assim muito, eu falo particular, porque cada profissional a gente sabe que trabalha, que tem a sua maneira, né? E cada professor, enfim, que você vai executar um curso, tem uma explicação diferente, é como eu falei, né? Eu te falei até, Larissa. Eu já fiz, eu acho que 6, 7 cursos só voltado mesmo para design, fora quando a gente vai fazer a questão de uma especialização em micro, essas coisas que tem lá a base, mas fazendo o mesmo curso de design, eu tenho 7 cursos voltados só para design de sobrancelha, e eu posso dizer que em cada um desses eu aprendi uma técnica diferente, até pelas questões de marcações, enfim, e tudo. Mas assim, o que é que hoje eu faço dentro do meu procedimento de design de sobrancelha e que eu passo, né, nos meus cursos, enfim, nas minhas aulas? Eu sempre começo olhando a parte do canto lacrimal do olho, para que isso eu não venha cometer o erro de deixar aquela sobrancelha ou também muito afastada, ou como foi falado, com a espessura que, na verdade, não é o que a gente vê que está ali na questão do rosto daquela cliente, fazendo algo que não comporta naquele rosto. Então, assim, ter essa percepção mesmo, gente, direitinho, vocês começar a olhar direitinho de onde é que está começando a crescer os pelinhos daquela cliente, e dali começar a traçar a linha, para que comece a criar aquele design, né, do iniciozinho. Então, tem essa percepçãozinha, dá uma olhadinha, sempre se for com a caneta, né, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas se for com o lápis, o que seja, que vocês olhem direitinho onde começa, para que não dê aquela sobrancelha uma espessura que não existe com aquela ponta inicial desproporcional. Então, minha dica é essa. Começa, olha direitinho, se precisar de uma lupa, se precisar de uma luminária, hoje em dia tá cheio de coisas aí, né, para auxiliar a gente dentro dessa área com a questão da iluminação, quem tem algum problema mesmo, enfim, de vista, mas que possa estar tendo essa percepção direitinho de onde é que começa mesmo esse pelo. Porque assim, se vocês olhar, se vocês observar, esse ponto inicial já é assim um bom acerto para que não erre no restante da sobrancelha, né? Que é a partezinha do corpo, que vem ali o ponto alto e vem o ponto final. Mas minha dica é essa: olhe direitinho de onde é que começa aquela sobrancelha do ponto inicial, e da altura, vocês nunca elevem essa sobrancelha, né? A gente ainda está no ponto inicial, Lari. Não vou fugir. Não, pode. Que vocês não levem. Pode fugir, a live é toda sua hoje, amor. Para que vocês não levem aquela sobrancelha, porque a gente costuma ver, e muita a gente tem visto aí, né, muito na rede social, a questão de levar aquela sobrancelha para a testa, como a gente costuma chamar, porque a sobrancelha, gente, ela tem um local de se posicionar ali no nosso corpo, né, no corpo esquelético, no nosso osso facial, direitinho, em um local que, se vocês for observar, a gente tem até nessa área um pouquinho mais a estrutura óssea do local de onde fica a sobrancelha, ela é um pouquinho mais alta do que o restante do osso, né, da estrutura óssea da nossa face. Então, coloca a mão, cinge o rosto da cliente de vocês, explica para ela o que você está fazendo e tudo direitinho, para que vocês não saiam do que realmente é aquela sobrancelha, levando a sobrancelha para ficar alta e trazendo para aquele rosto uma desarmonia, né? Deixar aquele rosto sem ser harmônico.
tônica. Então, é isso que eu indico a vocês para o início daquele pontinho inicial que realmente a gente vê muito erro aí em cima disso. Gente, a Ana falou de um ponto que eu gosto bastante também, é verificar o que a cliente tem de pelo. Onde é que estão iniciando os pelos dela? Saber aonde que... Às vezes a gente pega clientes que têm a sobrancelha muito espaçada, mais até que 3, aí a gente tem que juntar um pouquinho, porque a gente não pode fazer uma sobrancelha com um tamanho mais que 3, vai ficar muito vago o olhar, então a gente junta um pouquinho. Mas quem já tem pelo, a gente já consegue saber ali, pessoal, da onde a gente pode partir, do nosso norte. Então a Ana falou um ponto que é legal. E outra coisa, dos ossinhos, ó, a gente está vendo aqui, ó, a parte, ó como que a cavidade do olho, ó, é mole. Aí vem o osso já. Então não faça aquelas... Se você seguir a sobrancelha reta, olha aqui, a gente vai ficar quase em cima do glóbulo ocular mesmo. Então faz, ela falou, sinta o ossinho da cliente, sinta. Vai apalpando, gente, coloca a mão na cliente, coloca a mão. Quando você põe a mão na cabeça da cliente, você já passa energia boa para ela, já acalma ela. E se ela tá deixando você colocar a mão na cabeça dela, é porque ela confia em você. Porque não tem nada que a gente repugne é uma pessoa colocar a mão na cabeça da gente. A gente só deixa colocar a mão na cabeça da gente quem a gente realmente confia. Então, se ela tá ali deitada, gente, para vocês fazerem o trabalho de vocês com expertise, toque na cliente, apalpe, faça tudo o que tem que fazer para que ela se sinta acolhida e se sinta segura de que você realmente está entregando um bom trabalho. Então, isso aí, gente, é real. Comece aí o pontinho a partir do que ela tem. E outra coisa, cuidado com a angulação, gente. Tem gente que faz aqui muito reto, toda a sobrancelha é angulada. Tem sobrancelhas, normalmente aqueles rostos. Se você quiser entrar um pouquinho em rosto quadrado, oval, tal. As sobrancelhas não é tão arqueada como a minha, porque o meu rosto, olha como o meu rosto é redondo. Então o meu rosto, ele tem mesmo a sobrancelha arqueada, é da minha estrutura física. E já é o natural, né, Larissa? Isso. Já é o natural seu. Justamente. E aí quando você pega um rostinho mais diamante, mais assim fininho, ele não tem tanto arqueamento. E aí a pessoa vai lá, eu quero uma micropigmentação, só que eu quero que arqueia. Aí o bom profissional vai falar o que para ela? Eu vou seguir os seus traços, vou fazer o desenho e a gente não vai fugir do que você tem de linha de traço harmônico, vamos deixar tudo harmônico. Agora, aquele outro profissional que não estudou, não se capacitou ou ainda não está na evolução de um bom profissional, vai fazer a micropigmentação do jeito que a cliente pediu e vai matar a profissão dele e vai matar a coitada da cliente com tarja preta, que ela vai viver tomando tarja preta. É isso, é muito bom, né? O que foi falado aí por Lari. Essa questão, gente, vou pegar agora esse pontinho bem final que Lari falou. A questão de fazer o que a cliente chega querendo que a gente, como profissional, faça, né? A gente tem que ter muito cuidado e muita percepção com isso. Porque, assim, sei que aqui na live tem pessoas que, enfim, é cliente, né? Que não são todo mundo aqui profissional, mas assim, a gente respeita, claro, o gosto, né? O que a gente ouve, estamos ali como profissional para ouvir o que a nossa cliente quer, o desejo dela, mas somos nós, como profissionais, que temos que direcionar para que elas possam ter um resultado que seja satisfatório, um resultado que realmente seja um embelezamento mesmo para o rosto dela, como o Lari falou, que traga para ela autoestima, não para tomar um remédio de taxa preta porque ela fez aquilo, enfim, ficou horrível e hoje a gente sabe que tem que tirar com laser, mas também não é um processo assim tão fácil, até porque, tipo assim, tem um custo e tem também alguma dificuldade, enfim, que tem gente que não encontra, enfim, várias situações. Mas aqui, voltando, tem que ter esse bom senso, gente, porque eu já encontrei tantas pessoas que me procuram para perguntar, você acha que minha sobrancelha tá legal? Eu pedi assim, aí a profissional foi lá
e fez esse arqueamento assim, mas você acha que tá legal? Aí eu acho que ficou assim, acho que ficou tal. Por quê, gente? Porque é algo que você, às vezes, sem ter conhecimento, e isso é normal, porque cabe a gente, como profissional, realmente conhecer e saber o que é certo e o que é errado, porque vocês pedem, mas cabe a gente ter a instrução, ter o conhecimento para poder dizer a vocês o que cabe e o que não cabe ser feito dentro do procedimento. E, enfim, aí chegam procurando sem ter essa noção e tem profissional que acaba fazendo pela questão de não perder cliente, né? Que a gente sabe que infelizmente tem muito isso na área e faz as coisas mesmo sabendo que não é um resultado satisfatório, não é um resultado que a sua cliente vai ficar bonita, porque eu acho que ninguém concorda comigo, Lari, vai fazer um procedimento de micropigmentação para se sentir feia, para se sentir com sua autoestima lá embaixo. Pelo contrário, gente, quando a gente busca um procedimento, seja ele qual for dentro da área da estética, enfim, embelezamento, as pessoas fazem para se sentir mais confortável naquilo que às vezes é um incômodo, né? Não costumo nem falar uma dor, mas que é um incômodo para elas. Então, assim, a gente não pode ouvir uma pessoa que não tem o conhecimento, que não parou para buscar ali, não fez os cursos, enfim, tudo isso que a gente faz, é a gente sentar e fazer aquele procedimento de qualquer jeito, levando, trazendo um ar desarmonioso, como o Lari falou. A sobrancelha dela realmente é linda, é uma sobrancelha arqueada, mas é um arqueamento natural dela. Ela não colocou essa sobrancelha dela nesse ponto, ela não fez nada disso, foi o que nasceu dela, no natural, nas características físicas do rosto dela. Então, assim, tem que ter muito cuidado mesmo com isso, porque eu vejo muitas pessoas hoje, principalmente as que tiram de laser, tira por esse ponto lá, da questão da sobrancelha não tá no local correto, não tá no local que elas desejam, porque elas pediam, ok, muitas sim, mas na verdade não era isso que ela buscava, é porque as pessoas falam sem ter um conhecimento, e cabe a gente conduzir para que faça um procedimento que seja realmente satisfatório e bonito, né, para cliente. Conduzir com simpatia também, né, Ná? Porque tem muitos profissionais que são às vezes um pouco arrogantes, porque tem um certo momento, né? Aí acaba te levando de uma forma como se você você não sabe quem é a profissional, sou eu, e não é. A gente precisa de ser simpático, de entender que ela tá pedindo aquilo porque ela acha que talvez aquilo melhore ela não entende isso, né? Então a gente precisa ter empatia com as pessoas, ser solidária, explicar e não só ter conhecimento, né? A gente precisa transparecer e transbordar de uma forma amorosa isso na vida da cliente, né? Bom, gente, vamos dar continuidade que a gente tem mais coisinhas para falar de erros. Então a gente falou da questão de percepção, né? Designer para quê? Para que a gente vai fazer o design? Para tirar pelo? Para reconstruir? Para fazer micro ou para fazer rena? Então tudo isso a gente precisa ter uma percepção da espessura da sobrancelha. Outro detalhe, o início, que a Ná já explicou, a partir de que linha vocês iniciam para não errar. Agora a gente vai falar, ela já entrou um pouquinho, mas a gente vai falar disso, que é um dos erros que o pessoal comete, que é o arquear demais. As pessoas às vezes se empolgam, que é o que a gente está acabando de falar, eu quero fazer desse jeito, você não analisa, e aí acaba fazendo e você não é você. Você olha no espelho e você não se reconhece. Então, ao invés de você ficar feliz, aquilo vai te trazer uma angústia, uma tristeza, quiçá um problema psicológico. Então, não é legal, a profissional tem que ter essa percepção sim, e isso a gente adquire com experiência de bancada, treinamento, estudos, e não é estudo de live, não é estudo de YouTube, não, gente, é estudo científico, tá? Que a gente faz com cursos caros, que a gente investe para dar o melhor para vocês, para dar o melhor. Eu atendi muitos anos, eu tô há 18 anos na área da beleza, Lógico que eu me encontrei faz 6 anos na micro. E agora eu estou querendo mostrar para outras profissionais
que querem ter a minha vida, ensinar de uma forma simples, barata, prática, porque tem muitos profissionais que escondem ou que põem nomes de técnicas mirabolantes, cobram muito caro. E não é isso que eu quero, gente. Eu quero ajudar vocês. Vocês são capazes se vocês querem. Por isso que eu estou trazendo essas lives com profissionais capacitados. Vocês estão vendo como que ela fala, como que ela é humilde. E isso que é a minha linha também. Eu gosto de pessoa assim, não vem aqui, sou humilde, que reconhece a mentora dela, que isso é muito bonito. Não são todas as pessoas que falam isso. Então, assim, é exatamente isso que a gente quer para vocês, o melhor. E é isso que eu estou trazendo para vocês. De profissionais que atendem, que têm ali a experiência de bancada. Às vezes a pessoa é ótima, fala, é uma boa palestrante, mas e a experiência de bancada? Será que ela já pegou um monte de sobrancelha, de tudo quanto é jeito? Sobrancelha, você tira aquele pelo que parece que a pele dela tem uma puta de uma casca de laranja, você tira aquele pelo, fica até um buraco ali. Será que ela já pegou esse pelinho aí? Então são coisas que só a bancada, não é, Ná, que a gente vive, que a gente consegue viver ali e saber como que a gente vai trabalhar. É isso mesmo, Lai. É o que a gente falou, né? É a questão do dia a dia, gente. A gente vê que realmente investimos muito, né? Fazemos muito curso. Eu mesmo costumo falar que não estamos viajando, não estamos podendo, assim, fazer essa questão de aglomeração, como é os cursos, mas, nossa, eu não consigo nem contar, Lari, quantos cursos eu fiz no decorrer, né, dessa pandemia de 2020 para cá, porque foram muitos cursos, enfim, a gente às vezes, eu vou ser sincera, fiz cursos até que foram muitos, assim, que eu acho que tinha uns que nem precisava, mas naquela questão, enfim, da gente ver quem ia ficar parada, a gente quis abraçar, né, e se enriquecer, e é o que a gente gosta de estar fazendo para passar para os nossos clientes, nossos alunos, o melhor. Então, assim, fiz muitos cursos e ainda estou finalizando muitos desses, e assim, eu costumo falar, mas nenhum desses cursos, gente, que tanto eu, a Larissa e muitas de vocês como profissionais que estão aqui, que eu estou vendo que tem muitas, a gente vai falar que porque eu tô com esse curso, eu agora sei tal técnica, enfim. Não é assim. Tudo isso precisa de uma execução, precisa da gente fazer um trabalho ali em cima, precisa da gente tá estudando, tá fazendo uma modelo, seja como for, enfim, se uma técnica foi nova. Tudo isso existe uma necessidade para que a gente, sim, seja capaz de estar executando esse trabalho com excelência e passando também, como a Lari, ela é uma professora de micropigmentação, tá passando para as alunas dela de micropigmentação, no meu caso, para minhas alunas de design. Então, assim, vocês veem que tudo isso tem muito estudo, que como eu comecei falando, Lari, eu bato muito em cima dessa tecla mesmo, que não é algo tão superficial como é passado. A gente estuda, a gente busca sempre conhecimento, a gente vai atrás de um mentor que está ali disposto a nos passar o conteúdo que eles têm. Às vezes, uma pessoa que tem uma bagagem a mais do que a gente, enfim, a gente vai atrás, senta, faz uma live, enfim, para que a gente possa estar cada dia mais se qualificando e buscando. Então, assim, não é tão simples a questão de, eu fiz um curso, fiz uma técnica e agora, como o Lari mesmo falou, colocando vários nomes, várias coisas para vender até de um jeito, né, mais caros. Enfim, a gente sabe que existe várias coisas dentro de todas as áreas. Isso não é a nossa. Claro que estamos dentro da área da estética, do embelezamento, estamos tratando dessa. Mas, então é assim que acontece. E, assim, que vocês possam realmente ver quando for procurar um profissional, já deixando bem claro aqui mesmo, para fazer até a questão do procedimento de vocês, curso, tudo isso, ver o que aquele profissional entrega, ver o conhecimento que aquele profissional demonstra ter, se aquele profissional realmente ele tem conhecimento no que ele está passando, a segurança dele, ao que ele passa dentro dos canais dele, de rede social, enfim, se tiver o YouTube, tudo isso. Então, vocês procuram sempre estar tendo esse tipo de conhecimento, porque assim, eu, Lara, estamos aqui, a gente sabe quanto foi dificultoso para a gente fazer cada curso que a gente fez, eu conheço um pouquinho da história dela, ela conhece um pouquinho da minha história também, então a gente vê a questão de dificuldades que a gente tem para estar chegando até aqui, para estar aqui nessa 1 hora passando esse conteúdo para vocês. Então, assim,
tem que ter muita questão de estar sempre olhando e ver qual é realmente, como a gente faz isso em tudo, né? A base daquele profissional. Porque assim, não é eu fiz um curso ontem e hoje, eu tô aqui, vou passar para todo mundo, eu já sei. Não, gente, eu não tive nem a prática. Porque eu tenho que ter a minha prática. Tive a prática no curso, porque a maioria dos cursos da nossa área é com prática, sim, mas falta eu ter a minha prática sozinha, a minha convivência, o meu estudo, ver onde é que eu cometi um erro, para sentar, ô fulano, ô Lari, ô Ró, eu errei aqui, como é que eu faço? Tem que ter essa questão de humildade, e sobre Lari falou, gente, eu sou uma pessoa que realmente, eu costumo, e graças a Deus, todo mundo que tem um conhecimento comigo, me passa isso e fala isso. Eu realmente passo meu conteúdo mesmo com muita humildade. Eu recebo, Lari, várias colegas no direct perguntando, eu posso me inspirar, eu posso usar, eu posso... Gente, fique livre, fique à vontade. O que eu estou passando aqui não é só para mim, até porque se fosse eu ficava guardada. Então, assim, eu passo, vocês podem se inspirar, vocês podem fazer, pode vir me perguntar, sempre eu tiro dúvida, porque, assim, a gente tem que passar e levar o conhecimento adiante, né? Porque, assim, não basta a Lari e tomar os cursos dela, fazer especializações e ela guardar tudo isso para ela só. Não, ela tem que passar nas lives dela, com as alunas dela, para que isso se evolua, né? E é tão lindo lá, é tão gratificante quando a gente vê nossa área crescendo, sabe? Que a gente vê aqueles trabalhos harmoniosos, trabalho realmente, como a gente costuma falar, artístico, uns trabalhos bonitos, que a gente olha e consiga ver beleza no rosto daquela pessoa que se apresenta pra gente, que a gente encontra na rua. Porque assim, como é bela a gente ver isso, gente, é muito triste pra gente como profissional, quando a gente vê pessoas com rosto bonito, sim, pessoas assim, que são pessoas que têm uma fisionomia, enfim, bonita, mas a gente vê que com aquele olhar deselegante, por um procedimento de micro, às vezes que não ficou legal. Por quê? Porque às vezes, infelizmente mesmo, vou falar aqui, Lari, desculpa, mas sobre a questão de, às vezes, procurar a questão de preço, procurar essas coisas, porque realmente o profissional que eu quero dizer para vocês, que se qualifica, que busca conhecimento, ele não tem como entregar um procedimento com qualquer valor. Isso é bem claro, é bom a gente deixar aqui claro, porque não consegue. Porque é muito custo, gente, em relação tanto, claro, ao nosso tempo, quanto a questão de custo mesmo, com a questão de valores que a gente investe para fazer esses cursos, né? Então, assim, que vocês possam sempre pensar com carinho, que vocês possam ter sempre esse cuidado, tanto os profissionais, quanto, claro, também os clientes. Obrigada. A gente já falou, uma coisa que eu queria falar, em relação ao arqueamento. Quem arqueia demais a sobrancelha, a gente passa um ar de arrogância, a gente passa um ar de envelhecido e a gente passa um ar de assustada. Gente, faz cara de assustada. Olha isso aqui! Então a gente não pode arquear, porque a gente vai colocar sentimentos que às vezes a cliente não tem. A gente vai deixar ela arrogante quando ela... Uma pessoa calminha, gente, aqui passa muita moto, vocês me desculpem, tá? Por exemplo, tem uma sobrancelha baixinha porque é da estrutura dela. É uma pessoa calminha, aí você vai lá e arqueia aquilo ali que ela fica totalmente arrogante. Ela não vai se encontrar nela, tá? Já começa por aí, que foi o ponto que a gente falou. Então, além de arquear muito, quais os erros que você mais evita? Colocar sentimentos e jeitos de que a pessoa não é. Então, a gente deve evitar. Então, eu queria que você falasse como é que a gente vai o arquear errado. Não te ouvi, Lari. Pode repetir? Claro. Como é que nós, os profissionais, evitam de fazer aquele arqueamento errado? Como é que você faz aí uma dica boa, dica compartilhada para essa galera? É isso, gente. Sobre essa questão do arqueamento, né? Já falamos do ponto inicial, agora vamos para o ponto de arqueamento da sobrancelha. Como é que eu costumo fazer aqui no meu design, enfim, passar nos meus cursos sobre a questão do arqueamento. A sobrancelha, se a gente estiver fazendo, vou falar tanto um pouquinho do design, como a live é para design mesmo assim, e o design para micropigmentação, vou falar um pouquinho dos dois live, porque as pessoas também que não faz micropigmentação, para elas poderem também se achar aqui na live. Assim, meninas, quando realmente a gente está só fazendo aquele design, que é o design
com a retirada ali do pelo, que ela não vai fazer um procedimento de micropigmentação, enfim, até uma rena também não se dá para fazer muita coisa, você já sabe. Mas o que é que eu costumo sempre orientar e fazer nos meus procedimentos quando eu vou fazer o design normal, claro. Assim, levar sempre em conta, como a gente está falando mesmo, né? Estudar cada pelinho que vai ser retirado, porque assim, nesse caso, a gente não pode nem falar da questão do design que é levado o ponto de arqueamento para a testa, porque dentro do design em si, se não for fazer um procedimento de rena, eu não falo nem a coloração, porque a coloração, como ela não pigmenta tanto na parte da pele, então você não vai conseguir dar esse arqueamento tanto assim com ela. Mas enfim, trazendo aqui para a rena. Então assim, mesmo trazendo para a rena, você tem que ter cuidado para não fazer esse design desproporcional aonde a sua cliente tem pelo. E se for o design sem a rena, você vai fazer o design ali alinhado direitinho, olhando, tendo a percepção, estudando cada pelo que você vai ser retirado, porque às vezes, gente, um pelo que você às vezes quer tirar, você tira 3 pelos dentro daquele próprio folículo, e dali, se você não tiver essa percepção, você já deixa uma sobrancelha desalinhada, você já causa o que a gente costuma de falar, né, assim, popular, um buraco naquela sobrancelha. Então, tenha todo cuidado com essa questão daquele pontinho, do arqueamento, enfim, e tudo assim. O que eu faço, Lari, para deixar uma pessoa que tem uma sobrancelha um pouquinho reta, dar um arqueamento nela, sendo que ela só faz comigo o design. Eu costumo sempre conservar o máximo que eu posso daquela sobrancelha, se ela me permitir, né, gente? Que a gente tem esse conhecimento. Me permitir que eu fale assim, sobre a questão da sobrancelha ter campo para que eu possa trabalhar, a questão de ter espessura, enfim. Então, se tem espessura e você me olha e fala, Nay, eu quero que você dê um arqueamento mais na sobrancelha. A gente pode arquear mais um pouco? Eu olho sobre a questão do design, vejo o que é possível, e daí eu falo, né? Marco, olho direitinho, mostro para ela como é que vai ficar o antes e digo, a gente pode tirar esse tantinho de pelo aqui que vai te dar um arqueamento a mais. Então, aí a gente entra um pouquinho ali mesmo, gente, já na parte do ponto alto, porque assim, um erro lá que a gente vê muito é as pessoas começando a arquear a sobrancelha já depois ali do ponto inicial. Gente, ali não é arqueamento de sobrancelha, pelo amor de Deus. Arqueamento da sobrancelha realmente é no ponto alto, é por isso que se estuda ponto inicial, ponto alto e ponto final, porque o ponto de arqueamento na sobrancelha é realmente onde faz aquela curvinha, né? Como a de Lari tá aí bem, assim, que dá pra gente bem perceber. Então, é aí nesse localzinho que começa a dar essa arqueada, onde a gente vê que vai fazer a curva e fica o pontinho mais alto. Então, eu tiro um pouquinho, né, de mais de pelo ali naquele local, claro, com o consentimento da minha cliente. Nada, gente, sem a cliente estar sabendo o que você está fazendo, porque ela está deitada na maca, está com o olhinho dela fechado, está confiando totalmente em você como profissional. Então, tira um pouquinho ali, se essa sobrancelha me permitir que eu entre mais, e daí, claro, a gente consegue tirar de uma sobrancelha que é total. Voltou? Deu uma caída no falar, mas voltou? Voltou. Ah, pronto. Então, vou continuar aqui, meninas. De uma sobrancelha que é totalmente reta, dando um pouquinho de arqueamento. E você também pode, na partezinha ali do começo, abaixar mais aquela sobrancelha que naturalmente, claro, gente, abaixar que eu falo é cortando um pouquinho, aparando mais o pelo. Que aquela sobrancelha ela vai dar um upzinho, subindo mais, né? Dando mais um pouquinho de arqueamento. Pronto. Esse é para uma sobrancelha que eu vou fazer, Lari, o design sem nada. E se eu vou fazer aquele design com a questão de uma rena, enfim, que é algo que vai dar uma marcaçãozinha aqui, Lari, na minha terra, na minha cidade, é no máximo de uns 5 dias, uns 3 a 5 dias, porque a rena sai muito rápido, enfim. Então, você vai aproveitar o máximo que aquela cliente tenha, já que ela gosta de uma sobrancelha um pouquinho mais arqueada, o máximo que aquela cliente tenha daquilo que a gente chama das penugem, lanugem, enfim, como você chame. E a gente vai passar a rena naquela parte. Mas nada, gente, levando rena para testa, nada disso, porque fica horrível. Eu costumo sempre dizer isso.
Por que como fica horrível? Porque fica fora do proporcional, fica fora de onde as clientes têm o pelo. Claro, e como eu te falei que eu faço muito design, quando eu estou fazendo design com a Rena, a cliente, a primeira coisa que ela disse, com a cliente assim de primeira vez, ela sempre diz, não vai passar fora da minha sobrancelha não, né? Eu deixo bem segura para ela que não, porque assim, gente, para vocês verem que é algo que as clientes chegam já tem medo, sabe? Às vezes a cliente quer até fazer aquele procedimento, mas não faz por questão de não se sentir segura, não por nós como profissional que está fazendo ali, mas pelo que infelizmente elas vê na rua, no dia a dia, infelizmente. Então, assim, ter todo esse cuidado de passar a rena quando for fazer o procedimento de design com rena, só naquele localzinho que realmente ela tem pelo, ela gosta de um pouquinho mais arqueada, ela tem umas penugenzinhas ali, aproveita, porque não é erro nenhum nisso, aproveita aquelas penugenzinhas, mas só leva até ali mesmo, onde ela tem aquele espelhinhozinho que vocês veem que comporta dentro do design da sobrancelha. Enfim, esse é para também o design com a rena. E para micropigmentação, eu levo já essa mesma partezinha, Lari, da questão da rena. Aproveita o máximo ali que ela tem de pelo, que pode ficar dentro daquele design, mas o que eu falo mesmo para vocês, não leva nada para fora de onde a cliente não tem pelo, da parte que já fica na regiãozinha mesmo da testa, porque assim, gente, nosso rosto, Papai do Céu dividiu direitinho. Quando passa dessa parte de sobrancelha, o que fica é testa, não tem como ser outra coisa. Quando passa da partezinha de onde tem o pelo, é testa. O restante ali foi denominado, enfim, a fisionomia, dentro da questão da anatomia, como testa. Então, a gente leva realmente a sobrancelha, quando está fazendo o procedimento, só até onde a nossa clientezinha tem o pelo arqueano, nada mais. Até porque é uma coisa que eu vou falar para vocês. Hilari, ela pode confirmar, porque ela sabe que isso é verdade. Quando a gente faz, a gente coloca o pigmento, né? Falando aqui da micro, em um local que não tem assim essa questão do pelo, um local que fica fora, vocês veem que o que é que acontece? É um das cores assim que a gente vê que logo modifica. Por quê? Porque não foi feito para aquela região. Ali não tem proteção, pronto, eu quero dizer, ali não tem proteção dos pelinhos, que a maioria, né, a gente sabe que nem todas as clientes têm esse espelho, mas aqueles proteçãozinha dos pelinhos que aquelas clientes têm. Então, infelizmente, aquela tintura, enfim, gente, com o processo todo, questão de organismo, isso tudo, que isso aí é assunto para outra live, acontece ali com aquele pigmento, então tem que ter todo esse cuidadozinho, claro. Passando agora um pouquinho para a parte do design, você ia falar, Naera, tem pessoas também que não tem pelo na parte inferior, então você fala a mesma coisa? Claro e evidente que não. Na parte inferior, a gente tenta trazer aquele design, né, com mais harmonia possível do corpo todo, da sobrancelha, para que não fique, a gente não faça o procedimento de micropigmentação só aonde a nossa cliente apresenta pelo na sobrancelha, porque isso não é um procedimento de micropigmentação para corrigir, isso é apenas a gente ir lá, deitar nossa cliente e passar, seja se a gente faz uma técnica de microblend, seja uma técnica com a questão do dermógrafo, de só levar mesmo aonde a cliente tem o pelo. Não, se a gente está ali para corrigir e é um procedimento que nos permite ir mais além, claro, é evidente que a gente se osa sim e faz um design que fique mais harmonioso e trazendo para onde ela deveria ter pelo, que na maioria das vezes é o que acontece, né, Lari? É por já ter arrancado, é por ter perdido, questão de idade, enfim, vários fatores. Bem colocado, Ná, isso mesmo. A gente está entregando mais do que micro. Você viu que ela está falando de rena também. A gente viu muito que ela falou de rena fora do pelo, enfim. E o que ela falou é exatamente isso. Eu vou levar para as minhas alunas isso, ficou falado. O que está fora da sobrancelha é testa. Não vem que não tem. Isso mesmo. Vamos acelerar, que tem umas perguntas que eu soltei uma caixinha no Stories. E tem só mais um ponto que eu queria falar. Então, a gente falou do ponto inicial, falamos do ponto alto, falamos de não sair fora dos pelinhos, das penuginhas, né? Da sombra mesmo, da sobrancelha. E agora a gente vai falar da cauda. Gente de Deus, vocês não vão ficar tristes, hein? Pelo amor de Deus, com aquela cauda caída, hein? O que a gente vê de erro em cauda, Ná? Fala aí.
Isso, gente. A cauda, eu costumo falar que é um dos pontozinhos assim que, infelizmente, a gente vê muitos erros, mas gente, assim, eu creio que da parte do design como um todo, uma das partes que eu posso dizer que mais é fácil. Por que eu falo isso? Porque isso é uma regra básica para todo mundo que entra dentro da área de design de sobrancelha, que a cauda da sobrancelha, ela não pode ficar mais baixa do que o início. Isso é fundamental dentro de uma técnica de design. Então, assim, isso a gente tem que olhar, tem que ter essa percepção clara e evidente que cada caso é caso, a gente fala aqui, mas tem que ter uma atenção para isso. Por que eu falo isso? Porque, como a gente está falando de design e design voltado para micro, então vou lá dar o exemplo dos dois. O design, quando a gente faz só com o que a cliente tem de pelo, claro que a gente tem que trabalhar dentro do que aquela cliente chega e ela tem ali a área para que a gente trabalhar, né? Que a área que eu quero dizer é o pelo. Então, se aquela cliente realmente, no normal dela, já é uma sobrancelhazinha mesmo, que deixa ela com aquele olhar cabisbaixo, aquele olhar um pouquinho mais caído, a gente tenta, gente, dar o nosso máximo, tirando aqueles pelinhos que a gente vê que não vai fazer tanta diferença dentro do design dela, para poder levantar e dar aquele ar de harmonioso, daquele ar de um up mesmo, como a gente costuma falar na nossa área, daquele design, né? Sem deixar aquela sobrancelha tão caída. Mas a gente sabe que tem pessoas que realmente têm ela muito caídazinha, mas que a gente tem que ter esse cuidado também para não tentar levantar demais, sendo que ali só é a mesma questão do design que ela vai fazer e praticamente deixar aquela cliente sem ponto final de sobrancelha. Então, assim, por isso que a gente fala, tudo tem que ser estudado, cada caso é um caso, então realmente fazer sobrancelha é um estudo de caso em cada procedimento, em cada cliente que a gente atende. Então dá para vocês saber que por isso que realmente não pode ser considerado com design simples, isso não existe. Então assim, tomar bastante cuidado sobre essa questão, né? Quando vai fazer, que é só o design naquela cliente. Porém, vamos falar aqui agora já para quem está indo para mim. Se eu for fazer um procedimento de design e aquela cliente tem uma sobrancelha muito caída, às vezes é o caimento até da pálpebra, né? Que tem pessoas que mesmo com pouca idade já tem aquelas pálpebras um pouquinho mais caídas, às vezes aquela pálpebra às vezes que é até mais gordinha, que a gente não consegue nem ver onde vai passar a sombra, né? Enfim, então, nesses casos, a gente tem uma área para trabalhar melhor, eu digo assim, porque se você estudar bem o caso, orientar aquela cliente, que se ela realmente vai ficar vindo para fazer o design, porque a gente deixando bem claro aqui, Lari tá aí, ela sabe disso. Quando a gente faz micropigmentação, precisamos continuar fazendo o design, seja com a pessoa que fez a micro ou com outra pessoa, se aquela pessoa não executa o procedimento de design no estabelecimento dela, mas o design de sobrancelha é para o resto da vida e é para todo mundo, independente se eu tenho micro ou se eu não tenho. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui disso é para orientar vocês em relação que se aquela minha cliente, ela tem uma sobrancelha que é um pouquinho mais baixa e eu vou fazer um procedimento de micro e eu converso com ela se ela vai vir para fazer o design dela mensalmente, de 20 em 20 dias, enfim, eu posso fazer ali o quê? Tirar um pouquinho, Lari, daquele pelozinho que realmente dá o ponto final da sobrancelha dela e fazer a micropigmentação não tão acima, gente. Cuidado com isso que eu tô falando, tem que ter muito cuidado. É levar um pouquinho a mais de onde tem o pelo para que dê aquele arqueamento e aquela sobrancelha não fique tão caída em um procedimento que vai ficar um tempinho mais prolongado do que o design. Então, assim, posso fazer isso se for com sabedoria e com consciência do que está fazendo, pode fazer sim, mas como eu estou falando, nada que eleve, tipo assim, um dedo de centímetro a mais daquela sobrancelha. Isso vocês não fazem não, que vai acabar com a vida daquela pessoa. Realmente ela vai para a tarja preta. Mas se for um pouquinho, ainda vocês pegando os pelinhos mais altinhos que ela tenha, para dar esse arqueamento, eu não vejo erro nenhum nisso, até porque a cliente ela vai se ver e vai se achar mais elegante, mais confiante, né? Que o design de sobrancelha tem essa proporção de passar isso. Então, nesse caso, eu ainda faço um pouquinho disso. Elevo um
pouquinho, pegando uma percepção dos pelinhos dela, que ela tem um pouquinho mais acima, para não deixar aquela sobrancelha com aquele ar tão caída, mas isso orientando a ela, que se realmente ela vai se comprometer de estar fazendo o design, seja comigo, seja onde for, mas tirando o pelinho que vai ficar ali, porque senão o que vai acontecer, dizendo bem verdade aqui para vocês, 2 sobrancelhas, a partezinha do pelo, né, Lari? E a partezinha de que a gente fez o procedimento. Então, se ela quiser e ela concordar, vocês aumenta um pouquinho, mas trazendo esse tipo de orientação para que tudo esteja dentro do conhecimento de vocês e com o conceito dela, né? Com a questão isso dela. Então, todo esse cuidado aí não tem como ter erro. Gente, é exatamente isso que a Ana falou. A gente não pode nem subir tanto na testa, como ela disse, e nem descer tanto, porque se a gente desce também, ela fica com um olhar triste. E outra coisa, não abaixar muito. Eu já peguei sobrancelhas para despigmentar que vinha bem aqui. Normalmente a gente pega o paquímetro para medir, ou sei lá, a linha, o que vocês quiserem. O pessoal faz com o olho aberto. Aí você pega o olho aberto, fica maior, gente. Às vezes vem aqui embaixo. Se você fecha o olho, você consegue ter uma percepção certa. Então pede para a cliente fechar e pega o último cílios dela e mede. Se ela tá com o olho aberto, tenho a impressão de abaixar mais essa sobrancelha e aumentar ela. E também não vai ficar legal, porque a cauda, gente, tem que ser menor que o corpo. Se você abaixa muito a cauda, ela vai ficar praticamente igual ao corpo, então desarmônico. Então você toma cuidado de não subir tanto ou descer tanto e tomar cuidado do final. Uma dica que a gente dá, tá vendo aqui na orelhinha, ó, da gente, ó, tá vendo esse lóbulo? Nem sei como chama isso aqui. Normalmente o pessoal põe alguns piercing aqui. Então a gente pode medir com a linha mais ou menos aqui, ó. Sempre dá certo, pelo menos comigo dá certo. Lógico que a gente tem que analisar como um todo, não tem receita de bolo, gente. A gente tem que avaliar pessoa por pessoa. Mas também é uma dica legal para você nem subir tanto, ó, porque se a gente sobe tanto, a gente pega aqui em cima. Se a gente desce tanto, a gente pega aqui embaixo. Então também é uma dica legal para vocês se nortearem aí. Deixa eu falar mais uma coisa, que senão não vai dar tempo, porque a gente fala pra caramba. Ó, tá vendo aqui, ó, essa linha? A linha que vem superior e a linha que vem inferior. O pessoal deixa uma barriga aqui. Você já viu? O pessoal muito faz assim, faz aquele, sabe o que eu tô falando, né? Tem que tomar cuidado. Gente, a linha que tiver aqui tem que ser aqui também, pessoal. Perfeito. Barriga aqui, porque isso aqui na micropigmentação, misericórdia de Deus. Gente, olha aqui a linha. Tá dando pra vocês verem? Tá, né? Ó, aqui é o meu ponto alto, ó. Tá vendo que esse lado meu é mais alto? É natural. Outra coisa que a gente não pode querer deixar as sobrancelhas muito idênticas. Elas não são idênticas, elas são parecidas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente fica buscando a perfeição e acaba errando. Então vamos lá, ó, para vocês imaginarem. Imagine que tinha 3 pontos aqui. Outra coisa, pra você achar esse ponto aqui de espessura, tem gente que vem até aqui em cima e engrossa a sobrancelha. Não pode. Gente, o pelo da gente já fala. Deixa eu chegar bem pertinho. Tá vendo aqui meu pelo virando, ó? Ele mesmo já tá me falando, gente, é aqui. Não posso chegar aqui em cima, ó. Então eu vejo onde ele tá virando. Olha ali onde ele tá virando. Se eu venho aqui, ó, eu praticamente chego no meu ponto alto. Aí se eu chegar no meu ponto alto, eu não vou ter angulação. Então olhem aqui. Os pelinhos já falam, tá virando, é a linha de limite de espessura, beleza? Bom, o que eu falei, aqui é o ângulo, aí aqui tem que ser igual, gente. Não tem outro, a conta não bate se você fizer aquela barriga. Aqui é assim, aqui tem que ser igual. É só vocês pegarem, não é? Pega a linha e vê. Se tiver a linha certinha, tá ok. Se tiver barriga, arruma, gente. Apaga e arruma que tá errado. Vamos para as perguntas, lá nas caixas o pessoal perguntou: posso aumentar o ponto alto da micropigmentação para elevar a sobrancelha? A Ná já respondeu.
Gente, aqui é sobrancelha. O que tiver fora é testa. Isso mesmo. Então a Ana já respondeu essa pergunta. Não tem como. Se você quiser elevar demais, você vai mudar a característica dela e não vai estar fazendo na caixa adequada, que é a sobrancelha. Você vai estar fazendo fora. Então, não pode. Como encontrar o ponto inicial? Medidas em números ou através das linhas do nariz? A Ana também já respondeu. Ela disse que a gente segue o que ela tem de pelo, lógico que respeitando o limite, né? Não pode passar de 3 e também não pode ser menos que 2, porque a gente vai ficar com ar de brava. Então a gente também não pode juntar tanto essa sobrancelha. Então a Ana já respondeu. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, agora é o momento, hein? Vamos fazer. Caneta em gel ou lápis dermatográfico? Vai de cada profissional, né, Ná? Vai de cada profissional. É isso, gente. Vai de cada profissional, né? Porque, assim, é questão mesmo de gosto. Às vezes a gente usa uma caneta em gel com a cor até da nossa marca, enfim, do que a gente... do nosso Instagram, até para ficar mais bonitinho em vídeo, enfim. Mas cada um, o que você se sente mais segura é o que você usa. Justamente. Eu, Larissa, sabe como eu faço? Eu uso a linha, pego a linha de pipa, pego o lápis dermatográfico, passo na linha, eu deixo já uns toquinhos numa caixinha, porque ele faz uma sujeira no chão, uma coiseira, se cai um pouquinho, você raspa, ele já bagunça tudo. E eu tenho toque, tem que estar tudo limpo no lugar, eu tenho toque. Então eu pego, passo o lápis dermatográfico na linha, sujo a linha e faço as medidas superiores com a linha. Embaixo, gente, eu pego a caneta em gel e vou desenhando a mão livre. Eu faço assim, então eu utilizo os dois. Mas aí é gosto, né? Você trabalha como, Ná? Isso. Eu uso hoje apenas o lápis Pelican, né? Eu não uso, eu tenho a caneta em gel, enfim, também já tentei usar, mas aqui eu mais me identifiquei. E o que eu gosto mesmo de estar trabalhando é com esse lápis, o Pelican. Ele tem a questão assim da textura dele, que não é muito cremosa, e é o lápis também que eu uso para fazer um acabamento, enfim. Então, eu uso apenas no meu design e até para fazer procedimento de 100% na micro, tudo com ele. Vamos lá, gente. Como faço para não perder a marcação no procedimento de micro? Primeira coisa, eu vou falar a minha e depois você fala a sua, tá, Ana? Aí a gente vê se pode ser? Bom, eu, Larissa, eu utilizo o esqueleto. Se eu for fazer um procedimento de fios, eu faço o esqueleto na sobrancelha toda, eu vou desenhar a caixa baseado nas medidas, baseado em todo o que a gente falou aqui na live. Aí depois que eu tiver a caixinha dela, nada muito metódico, uma coisa mais natural, eu vou fazer o esqueleto. O esqueleto, gente, são os fios mais longos que vão dar a estrutura da sobrancelha. Então, depois que eu fiz o esqueleto, eu já vou ter o desenho dessa sobrancelha. Então, se apagou, porque vai ter que apagar, você vai ter que limpar. E depois começa a soltar a linfa. Aí o lápis já não consegue pegar mais. Tem gente que usa esmalte. Eu não indico, porque eu acho que a pele está aberta. O esmalte tem muita composição química que eu acho que não vai favorecer a pele. E a caneta em gel também apaga, porque a linfa, gente, ela tira tudo. É uma aguinha que tá ali. Então, eu praticamente gosto de fazer o esqueleto e ali eu já tenho a estrutura da minha sobrancelha. E agora, se for com o dermógrafo, que agora tem as técnicas Shadow, que são técnicas mais artísticas, lógico que você vai dar um pouquinho, você vai dar uma passada, né, para dar uma marcação no contorno, então você já vai ter ali bem imperceptível a marcação. Então eu faço assim. Aí com a linha eu só confiro. Às vezes eu confiro quando eu apago, dou uma conferida. Mas eu trabalho dessa forma, gente, na micro. E você, Ná? É isso. Assim, como a gente tem falado aqui, hoje o procedimento de micropigmentação é algo bem superficial, né, gente? E quando eu falo assim, superficial é algo que a gente faz e tem que ter toda a percepção, porque não é aquela questão de ficar uma linha passada ali embaixo para que seja visível.
eu costumo fazer assim, olha, no meu procedimento de micropigmentação. Na verdade, a gente não trabalha, como se fala, de uma técnica moderna, de uma técnica sombreada, né? Que é sombra mágica, uma técnica de ombre shadow com a questão da linha. Mas enfim, gente, quem não se sente seguro e que precisa estar fazendo a linha, não tem nada errado disso, mas fazendo com consciência. Como é essa consciência? Você fazer com uma das técnicas que tem dentro da técnica da micropigmentação, da técnica ombre shadow, que é a varredura. Você pode fazer uma linhazinha bem superficial mesmo, que você vai ver que ela não vai ficar, só para você ir se baseando no seu design. Você pode traçar essa linha embaixo, fazendo como uma varredura, mas bem de leve mesmo, não pode pesar a mão, como no procedimento como todo, né? Você faz essa varredura e na parte de cima, né, da parte de cima da sobrancelha como todo, enfim, quando eu falo em cima, ponto alto, ponto final, você vem fazendo pontinhos, mas esses pontinhos de uma maneira desordenada, para que também não fique uma marcação, porque na técnica moderna tudo que a gente não quer é que essa sobrancelha fique dentro de uma caixa com aquele de mostrando uma linha, quando aquela cliente passa pelo processo de cicatrização, que você realmente, quem tem conhecimento, olha ali e vê que tem nítido uma linha ali embaixo, que era como se fazia a micropigmentação antigamente. Então, assim, pode fazer? Pode, não tem erro, mas fazendo desse jeito, tendo esse tipo de cuidado todo na hora que está fazendo essa linha, né, que a gente chama, enfim, a caixa. Faz de um jeito bem superficialzinha, só para ficar ali aquela marcaçãozinha mesmo, bem tranquila. E em cima você faz pontinhos, mas não pontinhos em ordem, que também não vai ficar legal, mas um em cima e outro embaixo, enfim. É assim que eu costumo fazer o meu procedimento de micropigmentação, né? É a técnica de ombre shadow, que é o que a gente hoje vende e passa, né, para nossas clientes, enfim, aluna, que é essa técnica mais moderna. Gente, passou da hora já, antes que a live caia. Nossa! Que rápido, né, Ná? Tava tão gostoso o nosso bate-papo. Foi uma delícia. Queria agradecer você, viu? Queria agradecer imensamente. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por estar compartilhando com todas as pessoas e comigo todo o seu conhecimento. Deus vai te dar em dobro, se Deus quiser. E eu queria deixar aqui meu cheiro para todo mundo que é da Bahia. Muito obrigada, meninas. Eu adorei. Foi um papo gostoso com esse sotaque que eu adoro. É um sotaque que acalma os nossos ouvidos, eu adorei. Muito obrigada. Meninas, eu vou deixar a live salva para quem perdeu algumas partes, porque tem muita coisa legal. Vai ficar no IGTV e eu quero que vocês postem a nossa foto. Quem não tirou foto, dá tempo de tirar agora, que a gente vai fazer uma posinha rapidinho. E segue a gente lá, gente, lá no Instagram. Um beijo. Isso, segue a Nayara Cantuário Designer, né, Ná? Isso. E eu, Larissa Aparo.micro. Espero vocês. Beijão, até a próxima quarta. Beijo. Gente, próxima quarta vocês não percam, hein? Tchau, beijo. Tchau.